É muito bom sabermos que Deus não nos abandona, não é mesmo, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nenhuma verdade maior do que essa. Não existe nenhum movimento da parte dos seus filhos que possam afastar o Senhor da nossa presença. Nenhum movimento. Isso é uma bênção, é uma promessa de Jesus para nós. Deus fala que aqueles a quem Cristo toma das suas mãos, ninguém pode nos retirar das mãos de Jesus, porque estamos lavados no seu sangue. Isso é uma bênção para nós. Essa série Deus Não Te Abandona tem trazido feedbacks muito interessantes, de pessoas que foram profundamente impactadas pela palavra de Jesus, estão sendo encorajadas a vencer ali a sua depressão, a sua solidão, os seus momentos difíceis, as suas decepções. E nessa noite nós temos um outro tema muito desafiador. Nessa noite nós falaremos sobre finanças. Deus não te abandona, mesmo quando você administra muito mal os recursos que Deus te deu, ou mesmo quando você utiliza os recursos fora da vontade do Senhor. O Senhor não te abandona. É por isso que você está aqui nessa noite, para que Ele possa ensinar-nos a lidar com os recursos que Ele nos deu. Não são nossos, são do Senhor. Falar de finanças em igreja é um tabu, é dificílimo, é quase que constrangedor, sabia? Nós não temos pudor nenhum em falar sobre sexo, em falar sobre drogas, em falar sobre homossexualidade, em falar sobre muitos problemas da vida. Agora, falar de dinheiro, no contexto que nós vivemos, deste evangelho encharcado de preconceitos acerca do dinheiro, é um grande desafio. Dois posicionamentos marcam de maneira muito clara isso. E já já eu vou falar sobre eles. Mas não dá para entender o porquê que é um tabu falar sobre isso na igreja. Sabe por quê? Porque na Bíblia não é um tabu. A Bíblia não tem problema nenhum em tratar de finanças. Na Bíblia, presta atenção, ela fala mais de dinheiro do que de oração e de fé. Sabia disso? Tem mais versículos na Bíblia sobre dinheiro do que sobre oração e fé. Jesus contou 38 parábolas. Sabe quantas parábolas de Jesus tinham relação com dinheiro, posses, bens e riquezas? 16. Quase metade. Então, na Bíblia não é um tabu, não é um problema. Então, isso é importante nós sabermos. Hoje, algumas pessoas tratam o dinheiro como algo extremamente secular. Outros, quando inserem o dinheiro na perspectiva da espiritualidade, tratam o dinheiro como sendo a bênção suprema. Será que existe uma relação ou um caminho que seja intermediário, que entenda que o dinheiro ele não é algo exclusivamente secular e ele não representa uma bênção suprema sobre a vida das pessoas? Eu acredito que sim. Por isso que nessa noite eu quero trabalhar com vocês os dois lados dessa moeda, do dinheiro. E como é que a Bíblia trata isso? A Bíblia fala de duas faces bíblicas do dinheiro. Duas. A primeira delas é uma face sombria. É uma face em que ela menciona o dinheiro como sendo algo mau, sombrio, diabólico, ruim, que vai
roubar o seu coração, que vai trazer dores para a sua vida. Esse é um lado. Ela fala de uma ameaça que nos cerca. E para retratar isso, é o texto que nós lemos na nossa liturgia. Olha só, versículo 10. Porque o amor do dinheiro não é a raiz não. É raiz de todos os males. Por quê? Porque se a gente fala assim, é a raiz, você vai falar assim, nele reside todos os problemas. É uma raiz. Existem outras raízes. Neste caso, é uma raiz de todos os males, de muitos males. Por isso, existe essa face sombria do dinheiro. E no versículo 9 ele diz, ora, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, em concupiscências insensatas, perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Ou seja, Paulo, quando escreve para Timóteo, alerta Timóteo acerca deste perigo. E, consequentemente, muitas pessoas, quando recebem recebe tanto dinheiro, ou tem tanto desejo, ou tem tanta ambição, a orientação bíblica é, alguns nessa cobiça, se desviaram da fé. Deixaram o Evangelho para uma vida voltada para as riquezas. Existem duas formas de nós sermos controlados pelo dinheiro. Uma delas é com aquelas pessoas que possuem muitos recursos, muito dinheiro. Aquela pessoa que antes de dormir, entra no banco, nas aplicações, dá uma olhadinha e fala assim, descansa, alma, os teus celeiros estão abastados. Eu preciso aumentar mais, porque não cabe mais. E o seu coração acaba sendo envolvido por isso. Agora, um outro perigo é com aquelas pessoas que têm de menos. E elas podem pensar assim, não tenho nada, mas farei de tudo para conquistar e ganhar o máximo que eu puder, a que preço for, eu farei isso. Então, o domínio do dinheiro não tem necessariamente uma relação com o quanto você possui, mas sim com o quanto o seu coração está inclinado à busca por ele. E este é o perigo. Ainda sobre a face sombria do dinheiro, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as mamon, riquezas. Quando Jesus dá um nome próprio às riquezas, porque a palavra no original é mamon, e algumas Bíblias traduzem como mamon, o que ele está dizendo é basicamente o seguinte: o dinheiro, ele recebe dos lábios de Jesus a personificação de uma entidade. Ele é uma pessoa. Ele não é um objeto. Ele é uma pessoa.
ele deixa de ser neutro e passa a estar em pé de igualdade de Deus na conquista do nosso coração. Pastor, conserta isso, porque nada está em pé de igualdade de Deus. Eu não estou falando que ele esteja de fato, que ele tem o mesmo poder de Deus, mas nós pecadores olhamos e falamos assim: a quem serviremos? A Deus ou a Mamon? É uma escolha que precisa ser feita, porque ou você serve a um, ou você serve a outro. Vamos deixar os dois aqui juntinho? Não cabe, não dá, porque eles são opostos, eles são inconciliáveis. Não se coloca os dois e se adora os dois, ou a um ou a outro. E olha só, essa é a única passagem da Escritura Sagrada que Deus é colocado em comparação com alguma outra coisa para ser adorado no princípio de exclusão, ou isso ou aquilo. Olha só, olha o peso disso. A Bíblia nos fala que o dinheiro, ele é muito maior do que um pedaço de papel. O dinheiro, ele possui um poder de sedução. Agora existe uma outra face. Ufa, eu já estava querendo dar tudo que eu tenho, né? Mentira. Mas existe uma outra face do dinheiro. Que face é essa? É a face luminosa. É a face que emana luz e bênção acerca do dinheiro. E uma das passagens que registra isso, ela também se encontra num dos evangelhos de Lucas, que diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que é isso? Senão um coração que entendeu que o amor do Evangelho é maior do que o amor do dinheiro, que o amor a Cristo é maior do que o amor às riquezas. Um homem que tinha uma fama péssima, mas que no encontro com Cristo tem o seu coração transformado, e nesse exato momento da sua vida, ele olha para Jesus e diz: eu entendi. Eu entendi. Se por acaso eu defraudei alguém, eu restituirei essa pessoa 4 vezes mais. Agora não basta isso. Eu quero que o Senhor saiba que metade dos meus bens eu doarei aos pobres. Isso só acontece quando o coração de alguém, ele deixa de adorar as suas riquezas e passa a adorar ao Senhor Jesus. É a única possibilidade disso acontecer. Essa é a face luminosa do dinheiro. Mas só isso? Não, tem mais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele tinha acabado de receber deles uma oferta, como igreja que ele cuidava, estava distante, e ele escreve, e na sua carta ele agradece. E ele diz assim:
recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É muito comum, pelo Brasil afora, as pessoas quando vão fazer uma oferta para missionário, recebem uma carta, e eu não quero generalizar aqui, eu não estou falando que todo mundo é assim, que toda igreja é assim, que você é assim, que nós somos assim, eu estou dizendo que isso acontece. Quando recebe uma carta de um missionário, que você acredita no trabalho, que você apoia o trabalho, que você entende que Deus está de fato mandando aquela pessoa para aquele lugar, para fazer aquilo que Ele está fazendo, e Ele manda uma carta dizendo assim: irmãos, eu estou precisando de determinados recursos para poder adquirir alguma coisa que vai auxiliar no Evangelho, na pregação do Evangelho. E aí na carta ele fala assim: eu estou precisando de $1.000. E aí as pessoas se reúnem. Muito dinheiro, né? Acho que não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar 500 para ele valorizar o dinheiro. Porque é provável que ele tenha, de repente, colocado a mais, sabendo que a gente ia dar menos, então a gente dá menos. Como se fosse uma negociação, uma venda de um apartamento, uma venda de um carro, uma negociação. O que Paulo está dizendo aqui, eu precisava de 1.000, e vocês me mandaram muito mais do que isso, porque eu estou em abundância. Eu posso agora ter o conforto de ajudar pessoas. Eu posso agora me dar ao luxo de poder descansar e ter o foco naquilo que eu preciso, sem me preocupar com os 40 mantenedores que eu tenho, que me ajudam um pouquinho ali todo mês. Então, muito obrigado. Essa é a face luminosa do dinheiro, quando ela é utilizada em abundância na vida de outros. E somente pelo Espírito é que isso acontece. Somente pelo Espírito. Paulo fala que antes dele receber esses recursos, isso foi como aroma suave a Deus. Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, como sacrifício aprazível a Deus. É ao Senhor. Essa é a face luminosa do dinheiro. Agora, algumas coisas acontecem quando nós lidamos com as duas faces dessa moeda. Por exemplo, quando a face sombria do dinheiro ganha espaço em nossas vidas, quando nós menosprezamos o poder de sedução do dinheiro. Prestem atenção, o dinheiro não é neutro, ele não é isento de poder, porque ele traz poder para aquele que o possui. É muito comum nós ouvirmos casos, talvez até conhecemos, pessoas que tiveram uma trajetória inicial humilde, ficaram bem-sucedidas na vida e romperam com a sua história, desconsideram a sua origem, tentam esconder o passado difícil que tiveram. O dinheiro não é isento, ele tem poder de influência, ele traz consigo uma palavra que está muito na moda hoje, o empoderamento. Ele concede poder àquele que o possui. A face sombria do dinheiro ganha espaço nas nossas vidas
Quando você acha assim, não, eu não vou ser afetado por isso. Besteira. Considere seriamente a possibilidade de você ser influenciado pela sedução do dinheiro. Sabe por quê? Porque ou você o serve, ou ele vai te servir. Uma das duas coisas. Ou o dinheiro passa a ser o senhor do seu tempo, da sua vida, das suas preocupações, das suas noites, ou ele vai passar a servir você. Você é que tem que decidir quem vai servir quem nessa história. Quem vai servir quem nessa história. Uma outra situação, quando o dinheiro produz ou ganha espaço nas nossas vidas e revela o seu lado sombrio. Quando você tem a plena consciência de que sempre a solução é ganhar mais e não administrar melhor. Porque quando você tem a consciência de que se você ganhar mais, você vai resolver, se você ganhar mais, vai ficar melhor, se você ganhar mais, você vai dizer exatamente aquilo que foi dito, se eu não me engano, por Rockefeller, né? Quanto é o suficiente? Só um pouquinho mais. Não se chega na suficiência, não se estabelece o contentamento, não se conquista a satisfação. Por quê? Porque sempre você vai querer mais. Normalmente, quando você acha que a solução é ganhar mais, você acaba se tornando escravo. E a questão aqui não é o quanto nós ganhamos, mas é o quanto nós administramos aquilo que nós ganhamos. E esse é um problema. É um problema para nós. Por que para nós? Porque nós fazemos parte, alguns aqui, muitos aqui, da chamada classe média. E a classe média não consegue, não aceita qualquer redução do seu padrão de vida. Tudo aquilo que se conquista ou que se experimenta passa a ser um padrão de conduta. E você vai adicionando essas coisas à sua vida e sobrecarregando o seu orçamento. Um outro problema é que nós da classe média acabamos sendo cobrados por outros da classe média. Por exemplo, seu filho não faz inglês? Ele não faz balé? Ele não faz alemão? E o taekwondo, o karatê, a natação, o futebol, a esgrima? Aonde que ele estuda? Quem são os professores? Mas nesse colégio, com essas roupas, você vai tirar férias para esse lugar? Esse é o carro que você tem? Esse é o celular que você tem? Essa é a TV que você possui? Esse é o bairro que você mora? O problema da classe média é ela achar que ela precisa estar em pé de igualdade com todos à sua volta. E pior, alguns ainda utilizam do seguinte discurso: não importa se eu vou ficar endividado ou não, eu quero oferecer o melhor para os meus filhos. Deus não vai te cobrar
pelo seu filho estudar num colégio público, se você não tem condições de pagar um colégio particular? Deus não vai te cobrar isso. Eu sou pastor, eu tenho um benefício dos meus filhos terem bolsa num colégio, no Mackenzie. Às vezes as pessoas falam para mim assim: nossa pastor, ainda bem, né? Porque você com 3 filhos, como é que você ia fazer para botar os 3 no Mackenzie? Não ia botar. Por que tem que estudar no Mackenzie? De onde que eu vou tirar 9 mil reais para pagar mensalidade para 3 crianças? Não vai estudar. Você acha que Deus vai me cobrar disso? É claro que não. Deus vai me cobrar se eu puder oferecer para eles algo de qualidade, e por mesquinharia, e por ser uma pessoa sovina, não abençoá-los. Aí o Senhor me cobra. Mas não isso. Isso jamais. E as crianças não entendem, porque ela vem com o seguinte discurso: ah, mas todo mundo estuda lá. Todo mundo quem? Preciso te apresentar outras pessoas, meu amor. Você está no ciclo de relacionamento errado. E por conta disso, nós achamos que a solução é ganhar mais, sempre mais. Um outro problema é quando nós deixamos nos levar pelo impulso do consumo e da comparação. É a neura de acompanhar as outras pessoas. É a neura de achar que nós precisamos estar no mesmo padrão de todo mundo. Já falei um pouco sobre isso nesse ponto. Quarto, quando a ansiedade em relação ao futuro toma conta das nossas vidas. O que eu estou querendo dizer com isso? Onde eu vou morar? Quanto eu vou receber? Quem vai cuidar de mim? E toda a sua vida passa a ser pautada com a construção do seu amanhã. Eu não quero desencorajar você aqui a levar uma vida leviana com seus recursos e chegar no dia de amanhã você não ter nada. Não é isso. Eu estou tratando o outro extremo, de pessoas que vivem o agora e não confiam que Deus está cuidando do amanhã, que Deus está providenciando o amanhã, porque nas palavras de Jesus ele disse: o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. E antes de dizer isso, ele fala: olha as aves do céu, olha os lírios do campo, eles não colhem, não semeiam, contudo o Senhor cuida. Vocês não são mais preciosos do que as aves e os lírios? Somos. Então Deus cuida. Mas pastor, eu posso fazer minha reserva? Faça, é lícito, é prudente, mas não deposite a sua ansiedade, não deixe que isso tire o seu sono, não se deixe perturbar, porque quem aqui perdeu toda a poupança com Collor de Mello na década de 90, sabe que isso não é garantia nenhuma, nenhuma. Porque hoje tem e amanhã pode não ter. E aí? Agora a confiança no Senhor não tem nenhuma noite de sono mal dormida quando nós depositamos no Senhor a nossa confiança. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de administrar bem
aquilo que Deus tem nos dado. Agora, quando que a face luminosa do dinheiro ganha espaço nas nossas vidas? Não era só a face tenebrosa, não. Tem a face luminosa. Quando? Quando você consegue manter um planejamento financeiro dentro da sua realidade. Administre bem aquilo que Deus te deu. Pega um papel. Nossa, pastor, que antiquado. Abra uma planilha. Nossa, está atrasado. Baixa um aplicativo de finanças para te ajudar a organizar a sua vida financeira. Coloca ali tudo que entra e tudo que sai. O segredo é um só. Não pode sair mais do que entrou. Administra bem. Tem mês que não vai dar para você comer pizza todo domingo. Tem mês que não vai dar para você ir para a Europa todo final de semana. Tem mês que dá. Tem mês que não dá. Administrar bem os nossos recursos tem a ver com isso, com planejamento. Faça isso. Se tem algo, irmãos, se tem algo que deixa a vida do crente, do cristão, do discípulo, da discípula de Jesus sombrio, é quando ele está devendo. Isso é muito desagradável. Porque a Bíblia fala, aquele que possui muito pode dominar aquele que possui pouco. Porque aquele que empresta dinheiro e aquele que pega emprestado vai ter aquele sentimento de devedor. Aí ela fala, por isso não fiqueis devendo nada para ninguém, a não ser o amor em Cristo Jesus, que esse não dá para pagar. O amor a gente vai estar sempre em dívida. Mas fora isso, administre bem os seus recursos. Segundo, ajude pessoas que estão precisando de ajuda. Auxilie pessoas que estão precisando de ajuda. Exercita a sua vida financeira, porque Richard Foster já falava o seguinte: nós precisamos expor as potestades ao desprezo. Jesus fez isso quando ele foi tentado por Satanás no deserto. 40 dias sem comer, 40 dias de jejum. Satanás chega, pomposo. Olha, Senhor, deixa eu te oferecer alguma comida aqui, um pãozinho, um vinho, para você quebrar o seu jejum, e em troca disso você me adora. E Jesus diz, eu não preciso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele leva Jesus no pináculo do templo, num ponto altíssimo, numa hora que provavelmente teria o sacrifício do final da tarde, o templo lotado, e ele falou assim, Jesus, pula daqui e peça para os teus anjos te socorrerem, e você vai ser aclamado como o homem de Deus. Faz isso. E Jesus diz, não, eu não vou tentar o meu Senhor. Depois ele leva Jesus para um lugar que ele viu todos os reinos da terra, e ele disse, tudo isso eu te darei, poder, riqueza, autoridade, se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz, arreda de Satanás, porque só ao Senhor Deus lhe darás culto. Jesus expõe ao desprezo o dinheiro, a fama, o poder, o alimento, a comida. Ele expõe ao desprezo. Ajudar pessoas é uma ótima maneira de você colocar o dinheiro no lugar dele, que é a serviço de Deus, para auxiliar pessoas. A melhor maneira de uma pessoa que tem o lado sombrio dominando o seu coração pelo dinheiro é dizer assim, toma, é seu, toma,
não preciso. Expõe ao desprezo essa potestade que domina e tenta buscar a sua devoção e adoração. O lado sombrio do dinheiro, ele é iluminado pelo seu lado de luz, quando nós ajudamos pessoas que precisam. Ele é ajudado como recurso de Deus para a sua vida, e você é o mais ajudado por colocar o dinheiro no lugar dele. E por fim, a face luminosa do dinheiro ganha espaço quando exercitamos o coração em agradecimento e reconhecimento da nossa dependência de Deus. Quando que isso acontece? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É uma história de um pastor que na igreja deles fazia o recolhimento de dízimos em culto público. Ele tomou o microfone nessa hora e falou assim: irmãos, infelizmente chegou a hora em que a gente vai precisar aí passar aí a sacolinha. Eu sei que é desagradável, mas é importante. E eu sei que alguns estão desconfortáveis aí, né? Mas fazer o quê, né? Tem que pagar a conta de água, luz, ar-condicionado. Então, infelizmente, olha a percepção. Ou melhor, olha a falta de percepção. Olha a falta de percepção. O texto de Malaquias é uma ordem de Deus para o seu povo, que tinha esquecido, estava faltando recursos na casa do Senhor. E Deus precisa dizer com um verbo imperativo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por isso, essa minha palavra agora é para você que é membro da nossa igreja. Você que está conosco pela primeira vez. Eu não estou falando para você. Não se sinta cobrado por isso, a menos que você seja crente de outra igreja. Aí eu falo para você. Agora, se você está conhecendo o Evangelho agora, se você tem se aproximado de Jesus há pouquíssimo tempo, essa palavra não é para você. É para os cristãos, membros da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Para você, esse item é essencial. Essencial. Não menospreze o privilégio de trazer à igreja do Senhor os dízimos e as ofertas. Não menospreze isso. Esse versículo, ele não estabelece uma troca, eu faço e agora eu quero. Não é isso. Esse versículo estabelece o princípio da aliança de Deus com o seu povo. Entregue. E se você estiver duvidando, me prova. Se você precisar, se você tiver dúvida, se você não acreditar que eu sustento você, pode me provar. Porque o provai-me também é um imperativo.
pode me provar que você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Numa perspectiva agrícola, né? Se o seu campo não vai ser encharcado de chuva, se não vai regar o seu solo, e se a sua plantação não vai crescer. É isso que ele está dizendo. Se eu não vou derramar sobre vocês bênção sem medida, é isso que ele está dizendo. É isso. Você não está dando nada para Deus, nem barganhando com o Senhor. Isso faz bem para o seu coração. É um privilégio. É um privilégio que nós cristãos temos. Por isso, eu quero lançar um desafio para você. Se você é membro desta igreja, foi recebido, seu nome está lá no hall de membros, você pode votar, você pode indicar presbíteros, diáconos, indicar pastores para concorrer, você tem esse privilégio. Se você tem sido abençoado por essa igreja, invista tempo e dinheiro aqui. Aqui. Hoje, nós somos aproximadamente 1.100 membros nessa igreja. A tesouraria da igreja fez um levantamento. Do começo do ano até agora, nós tivemos pouco mais de 400 pessoas. 500? Pouco mais de 400 pessoas contribuindo com seus recursos nessa igreja. São os recursos dos irmãos que mantêm a obra do Senhor na Vila Mariana, que mantêm o ar-condicionado, a iluminação. Muitas pessoas falam assim: pastor, eu não consigo assistir o culto pela internet. Nós não conseguimos um investimento para podermos aplicar nesses recursos. Tem tanta coisa na nossa igreja que nós gostaríamos de fazer: ajudar mais missões, plantar mais igrejas, investir aqui, bancos melhores para vocês sentarem, iluminação melhor, projeção melhor, transmissão melhor, pessoas para trabalharem mais na igreja. Você tem sido abençoado por essa igreja e é membro dessa igreja. Invista seus recursos aqui. Isso é utilizar o dinheiro com a face luminosa. É isso. Não é para aumentar o salário de ninguém, é para investir os recursos na obra do Senhor. É para Deus, é para Ele. Esse é o desafio para você, que é membro dessa igreja. Membro. Se você está nos visitando, eu tenho outro desafio para você. Pega as suas finanças, jogue luz sobre elas. O que é que tem iluminado ou tirado o brilho do seu relacionamento com as finanças? O lado mais escuro ou o lado mais luminoso? Planeje bem a sua vida financeira. Pastor, eu venho nessa igreja aqui já desde o começo do ano e eu nunca vi vocês pedindo dinheiro, nunca vi passando sacolinha, não sei nem como é que faz para ajudar. Antes do culto e após o culto, a tesouraria da igreja, que fica aqui embaixo no corredor, fica aberta. E alguns irmãos vão ali e depositam fielmente os seus dízimos. Outros fazem transferências bancárias pela internet. Outros vão no gasofilácio ali atrás. Gasou o quê? Filácio. Uma caixinha de madeira com um buraquinho central no meio. E alguns depositam ali a sua oferta e o seu dízimo. É assim que essa igreja está de pé há 78 anos. É assim. Só pela graça de Deus e privilégio de alguns irmãos. Pastor,
Se eu não der o dízimo, Deus vai me amaldiçoar? Não. Porque Deus não estabelece esse relacionamento de merecimento conosco. Senão Ele nunca nos abençoaria. Mas é uma pena que você, cristão, crente, pense dessa maneira. Porque isso só revela que aonde está o seu coração, ali estará também a sua esperança. E a Bíblia já diz que a nossa esperança não está nessas coisas, mas está no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.